Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa discussão aqui do RLS, dando continuidade ao nosso bloco de suporte respiratório e manejo de via aérea. Hoje tem aqui um convidado muito especial, Guilherme Orfali, que foi meu R+, na clínica, depois foi para anestesia, então um cara que tem uma visão aí sensacional de via aérea e está na preceptoria hoje, tanto da clínica médica da escola, quanto da anestésio. Eu sou o Pedro Pérez, vou estar aqui com vocês também nessa discussão. Bom, Gui, vamos lá. A gente vai nas próximas 3 discussões, na verdade, trazer os principais conhecimentos que vocês precisam ter para manejar, né, a via aérea e o suporte respiratório dos pacientes na sala de emergência e na terapia intensiva, principalmente, vai ser nosso foco, tá? A gente já discutiu no capítulo passado sobre suporte não invasivo, então a gente começa no catéter, máscara, o que é VNI, quando a gente indica, quando que a gente não pode indicar, e lembra que a gente conversou que muitas vezes vai chegar num ponto em que a gente vai esgotar as terapias não invasivas e a gente vai precisar de ir para ventilação mecânica invasiva. Bom, e então quando a gente fala de via aérea, a minha preocupação é só passar um tubo lá na laringe do paciente. Como que é essa história aí? O que a gente tem que pensar? Com certeza não, né, Pedrão? Primeiro, obrigado pelo convite e pela Prazer. oportunidade. Eu acho que quando a gente vai se preparar para manejar a via aérea de um paciente, a gente tem que partir do princípio geral da medicina, que é primo non nocere, né? Então, primeiro, não faça mais mal do que o que já está acontecendo. E aqui, o que já deve estar acontecendo? Ou um rebaixamento de nível de consciência ou uma hipoxemia grave, de maneira geral. Então, perde um pouco da frisson, né, da ansiedade de passar o tubo na traqueia e garanta oxigenação cerebral. Aí sim você começa a acertar um pouquinho mais, né? Então se prepare adequadamente, resgate o paciente se ele começar a ficar muito hipoxêmico, suba a saturação dele para você conseguir fazer as coisas com o mínimo de calma. Porque senão tudo fica muito afobado, você já está adrenalizado e nada dá certo. Então acho que essa é a principal, primeira grande dica, né? E até por isso que a gente dividiu essa discussão, na verdade, em 2 tópicos, né, em 2 momentos. Primeiro a gente vai só falar de manejo de via aérea e depois a gente vai falar de intubação. Claro, geralmente é o assunto que o pessoal tem mais interesse, mas uma coisa que eu aprendi muito assim é que não adianta a gente pensar em intubar se a gente não souber manejar a via aérea. São assuntos até teoricamente diferentes. Claro, eles têm intersecções, né, mas são coisas diferentes. Perfeito. E como o Gui falou, geralmente vai ser um paciente que já vai estar grave. E é um procedimento, né, campeão de deixar, né, os médicos nervosos. O anestesista não fica nervoso, né, é uma inveja que a gente tem, mas o clínico fica nervoso principalmente no começo, né. Tem até uns estudos que eles medem batimento cardíaco do residente que está intubando. É assim, é um dos que deixa mais nervoso. Sim, quem já intubou assim, mas com o tempo a ideia é quanto mais você também tiver conhecimento teórico e saber o plano A, B, C, D, F, você não se agarra só naquela possibilidade, né? Porque eu acho que o grande medo que a gente tem é, poxa, e se eu tentar entubar e não conseguir, ferrou. Se você tiver conhecimento de várias outras alternativas, que é o que a gente vai tentar trazer um pouco para vocês, você vai entrar muito mais tranquilo. Exatamente. Bom, Gui, tem vários jeitos da gente estudar, né, manejo de via aérea. A gente trouxe para vocês aqui uma referência aí super famosa que é o Walls, e aí ele vai estruturar todo o raciocínio em algoritmos. A grande ideia principal do que a gente quer trazer aqui para vocês agora não é decorar o algoritmo em si, é entender a lógica por trás dele, porque vai ficar quase como natural, né, ele ser resgatado naquele momento. Bom, quais são os principais aí elementos que a gente vai ter, além, claro, do tubo na traqueia, que geralmente vai ser nosso plano A, quais são os principais arsenais, assim, comenta um pouquinho pra gente. Tá. Quando você imagina que vai abordar a via de alguém, como o Pedrão já falou, você precisa de um plano A, B, C, D. Vamos entender o que são esses planos e você entende quais são os arsenais que você vai dispor durante aquele ato, né? Ok, intubação traqueal sob laringoscopia direta, sob videolaringoscopia, tá ok, aqui realmente é nosso plano A. O que eu quero é induzir, laringoscopar e intubar. Acabou, resolvi meu problema. Só que nem sempre isso dá certo, por diversos motivos. Anatômicos, funcionais, psicológicos, organizacionais. Então, o que seria meu plano B? Meu plano B é, falhei na intubação, preciso fazer outra coisa. Geralmente é um resgate com uma ventilação com dispositivo bolsa-válvula-máscara, não com máscara facial e ambu, ou podemos até passar para um plano C, que seria passar um dispositivo supraglótico, máscara laríngea, muito mais utilizado, não é mesmo? Ou tubo laríngeo. Já fiz um plano A, B e C. Nada disso deu certo. O que eu posso fazer agora? Geralmente, se nada disso deu certo, o nosso plano D, plano E, começa a entrar para uma via aérea mais invasiva, mais cirúrgica. Então, eu já tenho crico. Crico posso fazer por punção, posso fazer com o buge, que na minha opinião é a técnica que eu teria mais coragem de fazer se esse cenário
aparecesse no meu dia a dia, ainda não tive que fazer, graças a Deus. Ou uma cricocirúrgica, né? Lembrando que traqueostomia não é um procedimento de emergência, não é um procedimento salvador, é um procedimento eletivo. Uma coisa é, falhei na intubação, falhei na ventilação, passei um supraglótico, resgatei a veia do paciente. Agora eu chamo alguém para fazer uma traqueostomia, mas nunca vai entrar em algoritmo de resgate de via aérea. Então, basicamente, os arsenais que a gente tem é isso, e eu tenho que ter isso à disposição naquele momento, né? Não existe... vai buscar, e eu espero aqui e fico ventilando. Não, tem que estar aqui do meu lado. A gente não falou do BUGE, né? Falei laringoscopia direta, pois aí está com ou sem dispositivos auxiliares, guias trocadores ou BUGE. Perfeito, pessoal. Então, essa ideia da gente conhecer um pouco mais, né, disso. E lembrar também que, assim, a crico realmente é o fim, né, desse caminho, mas que, felizmente, assim, muito raramente ela vai ser necessária, né? Nas estatísticas, e a gente trouxe isso bastante para vocês, depois deem uma olhada, a gente traz os números certinhos para vocês. Na verdade, na grande maioria das vezes, se você tiver um plano A, B, C adequado, né, vai ser muito raro uma situação em que você vai ser exposto, né, à necessidade de ter que... Claro, você tem que ter o treinamento teórico e, se possível, até prático de fazer, é uma possibilidade, né? Quem maneja via aérea pode precisar disso. Com certeza. Mas a gente, até quando conversa com médicos mais experientes, que são especialistas em via aéreas, é assim... O cara já fez uma na vida, né? Assim, duas na vida fez. ou nunca fez, né? Porque a Excelente. grande ideia é assim, se tudo der certo, você não vai precisar da crico, né? Se você tiver um plano A bem feito, um plano B e um C bem feito, você não vai precisar do plano D, né? Acho que é uma isso ideia mesmo. interessante, né? É exatamente isso. Só para trazer curiosidade, eu tenho um costume de, desde a residência, colocar as anestesias que eu faço numa planilha para ter uma estatística própria, legal. fazer lá. Esses dias eu fui lá, olhei para a planilha, ontem ou anteontem, fiz praticamente 1.400 anestesias, contando as que eu fiz na residência Entendi. e depois de formado. Tá, Vamos colocar que metade delas, aí, então 700 anestesias foram anestesias gerais. tá. Aí, coisas da minha cabeça aqui, sei lá, 400, 500 foram com tubo traqueal, as outras foram com máscara laríngea. Tá. Então, você pode colocar que eu já passei aí uns 500 tubos em pessoas, isso só na anestesia, fora na residência de clínica, sim. no pronto-socorro, porque isso realmente eu não consegui contabilizar. Sim. Nunca cheguei próximo Nem a a cogitar. cogitar fazer Sim. uma crico. Sim. Porque, de fato, tudo que a gente tem hoje em dia, né, é muita tecnologia, os dispositivos são ótimos, máscara laríngea, fala sério, É muito bom. é muito sensacional. bom. Sim. As de segunda geração, então, que você precisa só pegar, literalmente, fazer assim na boca do paciente com pouco refinamento técnico, de fato, para a coisa dar certo. Então, de fato, é muito difícil chegar até esse ponto, né? Temos que conhecer, com certeza, mas entenda que ninguém vai adquirir a proficiência necessária. Você nunca vai achar um cara que fala assim, pode vir para mim aqui que eu faço uma crico, com tranquilidade. Acho que não. Meu amigo, Já fiz 50. Esse aqui não, já fiz 50 crico. Tem alguma coisa aqui tá errada. Sim, de fato, de fato. Então essa é a grande ideia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E pra gente organizar esse pensamento, né? Vocês vão ver que a gente traz vários algoritmos e aí, quando vocês batem, você fala, nossa, mas tem 5 algoritmos e eu vou ter que lembrar deles no momento de estresse, muitas vezes, como é que vai ser isso? Vocês vão ver que, na verdade, a gente vai falar um pouquinho do algoritmo universal e vocês vão ver que as outras são derivações disso, faz muito sentido, é muito intuitivo. Na verdade, com um pouquinho de prática, você até para de pensar no algoritmo e já veio que a conduta sai naturalmente, né? Muitas vezes, né? Então, assim, a grande ideia, né, do algoritmo, assim, universal, pessoal, então o paciente está precisando de intubação, a grande pergunta que a gente tem que se fazer, né, eu preciso agir agora, né, o paciente está perto de morrer, está em colapso respiratório franco, ou será que eu posso, por exemplo, pensar com mais tranquilidade, me organizar melhor? Que vai ser a resposta na grande maioria das vezes, né? Na anestésio, quase 100% das vezes vai ser assim. Perfeito. Na emergência na UTI, a gente também muitas vezes vai ter um pouco de tempo, né, salvo algumas vezes. E aí, isso sai já o primeiro algoritmo, que é a via aérea crash, que a gente vai só mencionar, mas é uma situação em que o paciente já está em franco colapso, que ele já nem tem nível de consciência, ele nem tem esses sinais vitais, vai ter impulso ainda central, né? Senão a gente vai para o ACLS, PCR, né? Lembrem disso. Mas enfim, então esse é uma primeira saída. Mas seguindo o algoritmo, que vai ser a grande maioria dos casos, a gente vai se perguntar, né? Quando eu tenho um tempo de pensar, se eu tenho um preditor de via aérea difícil, né? E a gente já vai conversar sobre via aérea difícil, que é um capítulo aí meio à parte disso. Então, essa é a segunda saída aí do algoritmo. Não tendo, ou às vezes até tendo, dependendo, né? Então, como a gente conversou, na grande maioria dos casos, a intubação sequência rápida, né? Que a gente vai esmiuçar detalhes dessa conduta no próximo capítulo, vai ser o nosso plano A, né? Na grande maioria dos casos, disparado. Perfeito.
E a grande ideia é, poxa, consegui, ok, vou manejar o paciente pós-extubação, né? Mas aí, seguindo o algoritmo, não consegui, a gente vai se perguntar, que aí é a grande chave da via aérea. Meu paciente está desaturando? Né? Essa é a nossa pergunta. Se ele já estiver desaturando, a gente vai já para uma estratégia de resgate, né? Ele não estando, a gente pode, né, aí tentar até 3 tentativas, né, otimizadas, né? E eu acho que é basicamente essa a ideia, né? E a gente vai conversar no procedimento, quando a gente estiver falando de intubação, como que a gente pode otimizar e tudo isso. Eu acho que essa é a ideia do algoritmo universal, né, pessoal? Com certeza. Vale aqui comentar, Pedrão, que nem você já puxou a discussão, 2 a 3 tentativas, né? Fiquem um pouco com esse número na cabeça mesmo, viu, pessoal? E tenham uma ideia que é sempre o meu último slide, ou o último slide de muita gente que dá aula de via aérea, que é a definição de insanidade segundo Einstein, né? Que é fazer a mesma coisa repetidas e repetidas vezes, esperando um resultado diferente. Então, sempre que você tirar o laringo da mão de alguém, reflita sobre isso. Fala, tá bom, então agora eu vou tentar. Tá bom, e o que eu vou somar nessa tentativa? Óbvio que se tiver, por exemplo, alguém mais experiente, um residente, o que eu estou somando é a minha bagagem, o meu N de tubos. Então, eu já estou fazendo uma coisa diferente. Mas se eu tenho 2 pessoas ali, 2 anestesistas, 2 plantonistas da UTI, do pronto-socorro, do mesmo ano de residência, mesmo tempo de formado, sei lá. Um tira o laringo da mão do outro, agora deixa que eu tento. Ninguém faz nada a mais. Fala, poxa, amigo, no que você não confia em mim, né? Sim, Isso que eu não tô, que você tirou da minha mão e fez a mesma coisa que eu estava fazendo e eu disse que não estava dando certo, né? Sim. Então, isso é importante. Isso é bem importante, assim, lembrando que, claro, né, o nosso principal desfecho, quando o paciente fica exposto à hipoxemia, ele pode imediatamente, às vezes até evoluir com parada cardiorrespiratória, né? E muitas vezes também ele evolui, às vezes, com encefalopatia hipóxica. Então, a gente está falando, na verdade, de eventos extremamente graves, com uma mortalidade altíssima e, assim, que tem que ser evitados. E, assim, o que você estava comentando, né, essa ideia de que, até da frase do Einstein e tudo mais, algumas vezes que eu vi, né, o paciente às vezes evoluir com uma PCR durante a intubação ou com uma encefalopatia, foram situações realmente assim de diversas tentativas, né? A gente infelizmente às vezes vê dezenas de tentativas, ou às vezes até absurdo assim, por exemplo, o paciente tava com uma veia difícil, tá ventilando na máscara laríngea. Os caras querem, antes de ter uma saturação segura, tirar a máscara laríngea e tentar laringoscopar de novo por outra pessoa. Gente, tem que ter muito cuidado, né? Lembre assim, então, acho que a principal mensagem dessa introdução, dessa discussão é: não vamos expor nosso paciente à hipoxemia. Esse é o mantra que a gente tem que ter, né? E esse é o principal objetivo no manejo da via aérea. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco, falar uma coisa disso? Uma impressão que às vezes eu tenho é que eu acho assim, às vezes, se a pessoa já entubou pouco, máscara laríngea, então, ela passou menos ainda. Sim. Então, talvez, né, isso aqui é uma opinião, talvez é isso que deixe ela mais insegura ainda em desistir ali da intubação, porque ela fala, poxa, mas eu já intubei 8 pessoas, 10 pessoas, sei lá. E laríngea eu passei em um boneco e uma vez lá na anestesia. Será que vai dar certo? Já não está dando certo, o que em tese eu sei um pouco mais fazer, né? Mas precisamos vencer um pouco essas barreiras de fato. Como a gente falou, parar de insistir no que não está dando certo. É muito mais elegante você resgatar a via aérea, passar uma máscara laríngea e ligar para alguém e falar, tive um problema aqui, mas meu paciente está com a saturação boa, eu passei uma máscara, está ventilando mais ou menos, mas está deixando ele vivo. Aí pronto, aí alguém chega com um dispositivo adicional, um recurso adicional. Porque senão o que não está dando certo vai continuar não dando certo. E eu acho que isso até é um erro estrutural de muitas graduações. Por exemplo, na minha graduação eu tive muito mais aula, na verdade, de intubação. Né? E até tinha umas coisas assim, tem que intubar em menos de 10 segundos. Isso. Umas coisas assim que não no tem... Chão, no teto, chão, na montanha. Exato. Mas nunca falou assim de via aérea. Então a gente acaba ficando com esse mantra, né, do tubo, que ele é importante, mas assim, a gente quer abrir um pouco a cabeça de vocês para isso. É isso mesmo. Beleza. Bom, essa é a ideia então do algoritmo universal. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de via aérea difícil, porque na verdade, quando a gente tem preditores de via aérea difícil, né? Porque uma coisa é a gente, antes de laringoscopar, eu vou olhar e vou falar, bom, talvez eu possa encontrar uma via aérea difícil aí. Isso vai desencadear algumas ações adicionais, né, nos meus planos. Mas lembrando, na verdade, pessoal, uma coisa muito importante é que às vezes, né, muitas das vias aéreas difíceis elas não são previsíveis. Muitas vezes eu não tenho preditor, né? Até 50% das vias aéreas, dependendo da estatística, e quando eu chego lá, a via aérea era difícil. Então a gente, na verdade, não é que a via aérea é fácil, eu vou tranquilo, sem plano B, sem plano C. Isso é muito importante também, né, da gente frisar. Perfeito. Mas então a gente vai definir aqui via aérea difícil e vai trazer, assim, como que a gente muda o nosso pensamento nessa situação. E aí?
Quando a gente fala em VAD, né, em via difícil, você vai para a definição, não é uma definição que te ajuda. Ela vai dizer, é uma via aérea onde se falhou na realização de uma intubação depois de 2 a 3 tentativas para uma pessoa experiente. Tá bom, mas não queremos chegar até aqui, né? Sim. Porque aí também eu já estou quase caindo no conceito de via aérea falha, que é aquela que eu fui tentar intubar e não consegui, né? Então, a via difícil não vou conseguir intubar e tenho proficiência para isso. Tá bom, ela é difícil. Agora, tentei intubar e não consegui, é uma via aérea falha. Só cuidado aí com a diferença dos conceitos, né? Mas então, o ponto que a gente fala em VAD é já dividir de cara em anatômica e fisiológica. E isso é super importante. E aí fica muito confortável para nós da anestesia, né? Porque geralmente aqueles 500 pacientes que eu falei que eu intubei na anestesia, tenho a certeza que 420 não tinham nada. Eles chegaram de jejum, de casa, para uma cirurgia letiva, e satura 100%, e eu tenho tempo para pensar, para errar, para fazer o que eu quiser, né? Agora, na terapia intensiva na emergência, esse não é o cenário, né? A via aérea ela é uma pequena pedra no meio do seu caminho, de uma insuficiência cardíaca descompensada, de uma insuficiência respiratória por uma SARA, por uma pneumonia, seja lá o que for. Então, esse paciente ele já é de base muito mais grave. Né? O conceito de via aérea difícil fisiológica é justamente isso. É o paciente que tem uma hipoxemia grave, que tem insuficiência de ventrículo direito, que tem acidose mista, seja respiratória porque ele está fadigando, seja metabólica porque ele está séptico, ele é um renal, enfim. Então aqui já vem a primeira diferenciação. E a anatômica é aquilo que a gente conhece. É o paciente que tem mobilidade do pescoço preservada, não faz a flexo-extensão do pescoço, não abre a boca, ou tem incisivo protruso, palato ogival, pescoço largo, barba, né, que é um clássico que te atrapalha muito na coaptação da máscara durante a ventilação, uma lampate desfavorável, e aí milhares de outros exemplos que você tem que olhar e olhar rápido, né? Eu costumo brincar assim, né? Aquele 3-3-2, como a gente, que é a melhor estratégia, a gente olha acho, no né? walls, é isso aí. E eu vou te falar ainda, viu? Aquele 2 ali, difícil às vezes, pode né, esquecer, pode esquecer. É 3-3, acabou. Pega uma luva, vê se cabem 3 dedos na distância interincisivos, na boca do seu paciente, e veja se ele tem pelo menos 3 dedos de distância tiro-mentoniana. E aí, meu amigo, já tá bom. Vê se ele mexe o pescoço e excelente. O resto, de bater o olho, você já vê. Você já vê se ele é um grande obeso, se ele tem um pescoço desse tamanho, se ele tem uma barba robusta. Isso é muito fácil, muito rápido. Até o próprio malampate, sinceramente, eu acho que tem as suas na críticas emergência ali. Difícil, na né? emergência, na terapia intensiva, né? Uma coisa mais ali de avaliação pré-anestésica, Sim. na CNTP, tá Sim. tudo bem, fica no mesmo nível que eu, abertura máxima da boca, protrusão máxima da língua. No cenário de emergência, ele é sinceramente pouco aplicável, né? Tá. Mas é importante saber que isso tem que ser pesquisado e isso muda a sua condução do caso. A princípio, toda via aérea fora do centro cirúrgico, né, no cenário de urgência, emergência, UTI, vai ser considerada difícil, porque foi o que a gente comentou. Seu paciente já é difícil de base. Então, mas às vezes cria uma pergunta tipo assim, mas e aí, Gui? Então se tudo é difícil, por que eu vou lá e vejo se é difícil ou é fácil se tudo é difícil? Que pode ser mais difícil ainda, Porque né? pode ser muito difícil, Sim. ao ponto de você pensar em nem induzir. Ao ponto de você trocar a sua primeira estratégia já de cara. De você falar, cara, não tem condição de induzir esse paciente. Coloca na VNI, aumenta o fluxo de oxigênio, chama outra pessoa para já de cara você já otimizar a sua primeira tentativa, né? Esse é o racional, né? É fazer a sua primeira tentativa a melhor de todas, quanto mais laringoscopia, mais morbimortalidade. Então, esse é o ideal. Sempre falo, pessoal, vamos entubar? Alguém viu se o paciente abre a boca? Aí fica assim. Vamos em silêncio, Eu assim. falo, Sim. é real. Alguém já viu se ele abre a boca? Se ele não abre a boca, gente, não vai funcionar. Ah, mas depois que induz abre. Eu falei, isso é o que você acha, né? Não, e temos um problema também muito sério que eu acho que existe na mentalidade do pessoal que assim, esse cara ele tem coragem de induzir e entubar qualquer um, ele é bom médico, ele manja. Na verdade, pelo contrário, exatamente. Quem entende de via aérea, que olha e fala, tá, às vezes a gente vai ser obrigado a agir dependendo do contexto, Sim. né? Mas assim, ter preocupação e às vezes trocar a ordem dos planos, na verdade, acho que é uma ideia de conhecimento, né? Que, apesar de muitas vezes não ser isso que a gente ouve por aí, né? Enfim, tá. Bom, Gui, definir que a minha via aérea é difícil, né? Além daquela definição de fisiológica, que quase sempre na emergência vai ser, mas achei preditores de via aérea difícil, seja de laringoscopia difícil, ou de resgate na bolsa válvula máscara, ou no dispositivo extraglótico. Achei algum desses preditores, definir uma via aérea predita difícil. O que eu vou fazer de diferente
de uma via aérea que eu não predi como difícil? O ideal é o seguinte, e eu acho muito mais elegante quando isso acontece. Então, identifiquei lá meus fatores, né, de dificuldade. Tá. Isso vai mudar de eu já pensar o seguinte, será que existe alguém aqui onde eu estou que pode oferecer um cuidado melhor para esse paciente do que eu? Esse é o ponto. Eu sou a pessoa mais experiente para tentar fazer essa intubação aqui nesse momento, frente a esses preditores que eu achei. Então, comece por aí. Porque se você está num grande hospital, liga no centro cirúrgico, vê se tem um anestesista disponível, vê se no seu próprio plantão de emergência ou UTI tem um cara mais velho, alguém que deu mais plantão do que você, foi teu chefe, preceptor, enfim, alguém mais experiente. E quem só te acompanha eventualmente, né? Que esteja aí do seu lado. Exato, né? já não vai sozinho, entendeu? Sim. Já perde o destemor de falar, faz a janela, vamos lá, vamos entubar. Não, vai com calma. Eventualmente alguém da cirurgia que tenha mais proficiência numa abordagem invasiva, se for necessária, Sim. do que você. Então aí já muda. Porque o nosso grande racional, e vocês vão ver isso, está cada vez mais em voga nos guidelines de via aérea, que é, se você vai ler agora, dá até medo de ler algoritmo de via aérea novo, porque frente a qualquer preditor, isso mais para anestesia, eles mandam entubar acordado. É bizarro. É até assim um over cuidado, sabe? Entendi. Você fala, nossa, mas calma, aqui a gente resolve. Mas o grande ponto é esse. Como é que vai ser a minha cabeça se você me chamar nessa situação? Você me chamou, eu cheguei lá, realmente, esse paciente aqui abre pouco a boca, o pescoço é desse tamanho, é um grande obeso, nossa, isso aqui tem tudo para dar errado mesmo se eu induzir. Minha primeira pergunta vai ser, será que eu consigo então entubar acordado? Só que isso demanda tempo e preparo e calma. Então, eu preciso estar numa situação, pelo menos, semi-eletiva. O que, sinceramente, esse muitas vezes é o problema. Quando você se depara com um paciente da UTI do pronto-socorro, muitas vezes você já perdeu essa janela. Sim. Mas já fiz... Mas ela existe, às vezes. Existe. Principalmente rebaixamento de nível de consciência, o paciente às vezes com AVC está rebaixando, às vezes você tem o tempo, Com certeza. Intubações que eu já fiz acordado fora do centro cirúrgico, crise não, desculpa, mas choque anafilático, ou uma anafilaxia grave. Já vi um paciente com uma cabeça desse tamanho, pescoço desse tamanho, estava saturando bem ainda, mas nebulizando com adrenalina ali do que o pessoal tinha deixado, beleza, né? Do que a gente não tinha evidência disso ou não. Tudo bem. Mas eu falei, mas aqui dá tempo, né? De eu não induzir de jeito nenhum. E outros exemplos, angina de Ludwig, celulites dissecantes do pescoço, abscessos ou hematomas em expansão. Se a gente conseguir, a gente parte para esse plano. Até teve um caso, você lembra que eu te liguei? Eu tava com um paciente com um abscesso gigante e não tinha via aérea difícil. Eu tava num plantão assim super distante, e aí eu tive minha via aérea difícil, meu bip. Falei, eu preciso entubar. Não tem vídeo, não tem crico, não tem cirurgia, não tem anestésio. E a gente fez acordado com bugie e foi super tranquilo. Foi super tranquilo. Né? Então, assim, a nossa primeira pergunta, quando eu defini que eu tenho um preditor de via aérea difícil, eu sou obrigado a agir agora? E aí a gente está aqui conversando da situação que vai ser a grande maioria dos casos, que é muitas vezes não. Mesmo numa insuficiência respiratória, às vezes eu consigo segurar um pouco mais no CAF, na VNI. Claro, se o paciente está em colapso franco, aí a resposta, sim, sou obrigado a agir. Isso pode acontecer também. Nesse caso, eu acho que é muito importante a gente falar, a conduta é intubação, orotraqueal, sequência rápida. Porque tem muita gente que fala assim, então, como eu tô com medo que a viagem seja difícil, eu vou fazer menos anestésico. Eu não vou bloquear. Gente, isso não existe. Né? A gente vai refalar disso quando a gente estiver falando de intubação. Mas assim, não é porque a viagem é mais difícil que você vai usar menos droga. Muito até pelo contrário, eventualmente. Pelo contrário, E é importante entender também que a indução é um caminho sem volta. Você escolheu induzir? Sim, o meu plano é indução em sequência rápida. Pois bem, você escolheu um caminho que dele você não vai voltar, entendeu? Uma vez induzido, eu vou ou entubar, ou passar máscara, ou ventilar, ou fazer a crico. Ponto final. Não existe agora eu acordo, agora eu me arrependo, não vou bloquear, porque aí se eu não conseguir, ele acorda. Não, desencane disso, que se alguém um dia imputou isso na sua cabeça... Mas muita gente pensa assim, e isso é uma coisa muito importante de vocês saberem também, que muita gente pensa assim, é uma via aérea difícil, mas se não der certo eu posso voltar atrás. A grande ideia é, na emergência na UTI, se você indicou a intubação, não tá tudo bem. Exato. Não tá tudo bem. Ainda mais se você tá com uma via aérea difícil e foi obrigado a agir, não tá nada bem. Então, na verdade, não existe a possibilidade,
o contexto está te forçando a você sair de uma zona de conforto, de oxigenação, você vai se arriscar, você vai induzir o paciente, você vai tirar o drive respiratório, enfim, aí você vai trazer ele de novo para uma oxigenação, mas isso é uma ideia muito importante. Exatamente. Então, se a gente é forçado a agir, a gente vai para um caminho de uma tentativa otimizada, né? Claro que se a gente falhar já na primeira tentativa, a gente já vai para uma via aérea falha mais rápido para ter ações mais intempestivas, porque eu estou falando de uma via aérea que tem muito mais chance de falhar. Então essa é a primeira ideia. Bom, não sou forçado a agir, já chamei ajuda. A outra pergunta é, o paciente está conseguindo oxigenar, né? Ele está saturando bem? Bom, se ele não estiver saturando bem, a gente já pode tentar considerar, dependendo se eu estiver prevendo uma laringoscopia direto, uma tentativa, né? Ou um resgate. Perfeito. Essa é a ideia, Exato, né? você já pode sair resgatando o paciente, né? Você não precisa necessariamente induzir e tentar entubar. Não, você pode induzir, ventilar, otimizar a saturação, depois tentar entubar. Isso é muito mais inteligente, inclusive. Porque aí você faz uma laringoscopia mais calma, metódica, né? Do ponto de vista técnico, mais correta. Não adianta induzir, saturou 70, me dá o laringo. Amigo, até você conseguir passar esse tubo aí, esse 70 já... Primeiro que 70 no oxímetro já nem sabe se é 70 mesmo, Pode ser né? muito pior, né? Já pode ser muito menos, sim. que baixou ali de 85, a sua oximetria ela já vira meio, né, muito imprevisível ali. Ela já não tem uma acurácia boa para predizer mais o que é a saturação. Então, isso é uma coisa bem legal. E não é da nossa cabeça, não. Se for no final de uma tabelinha amarela do capítulo de laringoscopia, de intubação traqueal do Walls, está lá. Resgate antes de uma laringoscopia. Ele coloca laringoscopia metódica. Faça uma laringoscopia metódica, com calma. E se for necessário, resgate antes. Porque senão toda a equipe fica estressada. Você está lá estressado, querendo intubar rápido. A físio está estressada porque, meu Deus, está saturando muito. Ele está chocado. Conseguindo. E a enfermagem está, mas e aí? Está caindo a saturação e não vai dar certo, meu amigo. Não vai dar certo. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente vai se perguntar, se o paciente estiver já desaturando, a gente já vai para uma via aérea falha direto. Se ele não estiver desaturando, a gente vai se perguntar, poxa, se eu precisar resgatá-lo, eu tenho uma chance de sucesso na máscara laríngea ou no ambu, por exemplo. Se eu tiver, e eu ainda achar que talvez até consiga entubar, a gente tem aquela estratégia de fazer com double setup, né? Que é a gente estar pronto para o macrico, que foi o que o Gui, na verdade, já falou, né? De a gente sempre ter os materiais em volta, mas nessa situação a gente vai ainda mais se preparar para isso, tá com o kit lá de via aérea difícil, de crico tudo do lado, se tiver até um cirurgião, tudo, a gente vai deixar isso pronto do lado, né? Então isso é uma diferença, né? Quando a gente está falando de uma via aérea que a gente está pensando que é difícil. Uhum. Se eu tiver preditor de falha para tudo, então, Gui, eu acho que não vou conseguir entubar, que eu não vou conseguir resgatar, que não, mas eu não sou obrigado a agir, o paciente não está desaturando. Aí é o que você falou que está na anestesia, o pessoal falando muito que é a técnica acordado, né? Não, é o padrão ouro do manejo da via aérea difícil. Não adianta. Tá. Sempre que você tiver uma via aérea difícil, por qual motivo seja, e houver tempo, não é para haver raciocínio, é para você fazer ou chamar alguém que saiba fazer uma intubação acordada. Por que é o padrão ouro? Porque mantém a anatomia e a patência da via aérea sem induzir nenhum colapso respiratório. Então, se eu não conseguir fazer nada, se eventualmente eu não conseguir entubar, aí de fato você pode voltar atrás. Essa você pode voltar atrás. Porque esse eu não induzi. Sim. A indução não, é que eu não vou induzir, é que eu vou intubar acordado. Eu induzo depois que o tubo estiver lá. Então, esse é o grande ponto, né? Preservar a patência e a respiração espontânea do meu paciente. Então, por isso também incomoda, às vezes, alguns livros que falam para você ficar sedando muito o paciente na intubação acordado, e se precisar, você faz flumazenil, naloxona. Não, amigo, não posso chegar até aí, concorda? Sim. Se eu cheguei até Sem o ponto dúvida, de uma VAD, naloxona, não, aí eu errei, entendeu? Sim. Fui demais, né? Sim. A gente vai mencionar um pouquinho sobre a técnica depois da Wake, como a gente vai dar um exemplo assim, né? Mas só para vocês entenderem que a gente faz uma sedação não depressora, né? Uma analgesia não depressora, e principalmente, que é uma coisa que muitas pessoas esquecem, também com anestesia tópica da via aérea, que é o principal, né? Que é o que faz a grande diferença, né? Bom, essa é a ideia. E se eu não conseguir na Wake, aí, como o Gui falou, a gente tem tempo, né? De ou ver uma via aérea cirúrgica mais eletiva, né? Ou de ir atrás de um dispositivo por vídeo. Às vezes eu tenho à disposição, não naquele momento, mas eu posso entrar em contato com a anestesia. Na verdade, até já deveria ter feito isso, né? Numa via aérea difícil, mas enfim. E conseguir algum método indireto. Sim. Né? Bom, perfeito. Então, acho que essa é a ideia aí da via aérea difícil.
A gente vai ver se tem um preditor, a gente vai ver se a gente precisa agir, a gente vê se o nosso paciente está saturando. Se tudo isso estiver acontecendo, claro, se a gente precisar agir, a gente vai para uma tentativa otimizada de sequência rápida, completa, de verdade, com indução e sedação e bloqueio, tudo completo, tá? Para ter mais chance, né, de acertar nesse procedimento. Se não, a gente vai... Todas as falhas disso vão para via aérea falha, que é o que a gente vai conversar agora. Então, a via aérea falha, na verdade, ele é um algoritmo que ele veio de outros algoritmos, né? Exatamente. Ou é do algoritmo universal, quando eu não consegui 3 vezes, ou eu não consigo resgatar, ou o paciente dá sequência rápida da via aérea difícil, que na primeira tentativa eu já não consigo, eu já vou para esse algoritmo de via aérea falha. Perfeito. Né? O cerne do algoritmo é o que a gente comentou, um resumo do que a gente falou até aqui. Então, não repetir o que você já fez e não deu certo, otimizar a oxigenação com ventilação não invasiva ou com dispositivo supraglótico numa via aérea falha ou, numa situação catastrófica, partir para a via aérea invasiva cirúrgica. É isso que você vai fazer numa via aérea falha. Não repita o que já não deu certo, pense em outras coisas, resgate a saturação. Tenha humildade. Pronto. Esse é a base dos algoritmos de via aérea. Acho que esse último é o que mais falta aí na prática. Aí. O pessoal quer ficar tentando. Né? Tá. Só que a gente conversou um pouco sobre crico, né? Eu acho que vale só a pena para o pessoal conhecer e depois até pesquisar, ver vídeo, porque infelizmente na prática é difícil ter cadáver à disposição para treinar. Muitos, né, dos emergencistas não vão conseguir, né, de quem trabalha com UTI emergência, não vão ter essa oportunidade. Mas acho que tem uma técnica bem interessante com buge, né, que você comentou, que usando um buge e uma lâmina de bisturi, basicamente, você consegue fazer aí o procedimento com uma... tubo 5,5, 6, seria o método mais corajoso, assim, pelo menos que eu teria mais coragem de fazer. Eu acho, A grande verdade, né, Pedro, é que nós clínicos não gostamos de bisturi, entendeu? A gente com bisturi na mão ali, você sempre fica meio... como é que segura tomara isso que eu só corte o fio aqui, né? Que eu só corte o fio aqui do central, não é a nossa praia, não adianta. Então, é mais confortável nesse sentido. A gente trouxe para vocês aí no texto um exemplo de como que é o passo a passo desse procedimento. Acho legal vocês conhecerem e imaginarem como é que seria, né? Ter aí uma noção, né, de uma situação catastrófica e entender muito bem quando se indica. Eu acho que só para trazer uma coisa que, claro, a gente, como você falou, né, vai ser muito improvável que isso seja indicado, muito improvável. Na verdade, a gente vê como você e outras pessoas com muita experiência em via aérea que nunca nem fizeram, nem, enfim, nunca precisaremos, se Deus quiser. Mas lembrem de uma coisa, se em algum momento você, no seu raciocínio, chegou na resposta crico, faça crico, né? Isso é outro Mesmo que você esteja, eu tô nervoso, será que eu vou tentar? Não, se o seu algoritmo e você chegou ali naquele momento, é a conduta, né? Acho que é uma coisa importante, né? Outro clássico, né? Porque uma vez que você realmente se deparar com uma situação não intubo, não oxigênio, né? O antigo não intubo, não ventilo, mas correto hoje é essa primeira que eu usei, não intubo, não oxigênio ou nino. O primeiro ponto de dificuldade vai ser você aceitar que você está diante disso. E você falar, realmente nada está dando certo. E aí, a grande dificuldade da pessoa em aceitar acaba postergando o procedimento e vira crico pós-mortem. Esse é o mais comum. O paciente já está parado, massageando, eu vou fazer a crico. Então, isso é uma crico pós-mortem. Você deveria ter identificado essa situação que não estava dando certo lá atrás. E fazer enquanto o paciente estava saturando, claro, nunca vai ser 95, vamos fazer a crico. Vai sempre ser uma situação de, meu Deus, 70, 60, 50, meu Deus. Não está indo nada. Mas você precisa fazer alguma coisa. O tempo está contra você agora. E para isso vem a abordagem do Vortex, certo? Que é um recurso cognitivo, estratégico, que é um resumo do que a gente falou aqui até agora, não traz nada de novo, onde ele tem uma borda verde de uma estrutura em funil, que seria uma zona de conforto, de oxigenação adequada, e aí você induziu o paciente. Aí você pode começar por qualquer ponto do vórtex. Induziu o paciente, agora eu vou tentar ventilação com máscara facial, intubação e extraglótico. Não, eu comecei pelo extraglótico, agora eu vou tentar uma intubação, não deu certo, eu vou tentar ventilar pela máscara. Tanto faz o lado que você cair do vórtex. Só que ele é uma estrutura, como a gente falou, em funil, e que não tem volta. Uma vez que eu falhei na ventilação com máscara, tentei o DEG e não consegui, fui entubar, não consegui também, você não escala de volta. Você tem que vir para crico, para daí, não sei se você já reparou, tem um fundinho verde, ali embaixo do vórtex que é verde. Então é quando você resgatou e falou, eu tive que vir até aqui embaixo, mas eu estou na minha zona de conforto de novo. Eu consegui oxigenação de novo. A gente trouxe, depois dei uma olhada, tem bonitinho e até é legal que o Vortex, eles até vendem em 3D impresso. Isso mesmo. Eles têm toda uma arte e é muito interessante porque na verdade realmente é um
recurso, né, cognitivo da gente bater o olho ali, né? Entender o que fazer. Entender. Né? Então, na verdade, ele é um conhecimento complementar a esses protocolos. Então, acho interessante a gente conhecer os algoritmos, né, que a gente conversou, mas o Vortex, ele é muito mais intuitivo, né? Uma ferramenta pedagógica muito mais... E lembrem que vocês vão precisar resgatar esse conhecimento no momento de, muitas vezes, de desespero, né? Exato. E o Vortex, ele resume o que é possível de se fazer na via aérea na emergência, na minha opinião. Você pode ver que o Vortex não traz nada de intubação acordado. Porque, em tese, aqui não houve tempo. Não existia mais tempo. Aqui eu fui obrigado a agir, como a gente colocou, né? Aqui eu não tinha uma situação ali mais semi-eletiva em que eu poderia pedir ajuda. Não, aqui o paciente foi induzido. O que a gente faz? O que está no Vortex, necessariamente. Nessa sequência. Você escolhe por onde quer começar, mas você não volta para um caminho que não deu certo. Esse é o ponto. Não, perfeito. Acho que a gente conseguiu trazer as principais coisas. Antes da gente fechar e na próxima discussão falar especificamente sobre intubação, uma coisa que até o Vortex traz, mas que eu queria que você trouxesse um pouco, que eu acho que é muito importante, porque na verdade o fato é que, tirando o pessoal da anestésio, tem muita gente que não sabe ventilar paciente, né? É um clássico. Então a gente precisa saber, né, que é uma coisa que o Vortex traz, que como que eu otimizo não só a laringoscopia, que a gente vai falar no próximo, então a gente vai fazer um parênteses desse, mas como que eu posso otimizar a minha ventilação, bolsa, válvula, máscara, que a gente popularmente chama de AMBU, né, que é o nome comercial mais presente aqui no Brasil, e dispositivo extraglótico, que a gente vai falar da máscara laríngea, que é também o mais frequente na nossa prática. Então, e como que, por exemplo, eu precisei resgatar um paciente, né, eu vou ventilar, que a físio faz, isso é perigoso, muitas vezes não vai ter físio, o físio também não vai saber fazer. Exato. Quais são erros comuns, função, assim? Né? Uma função com compartilhada certeza, todas com nós. certeza. E que o médico tem que realmente saber fazer, né? Sim. Não que os outros não possam ventilar, mas, poxa, se eu estou entubando, eu preciso saber ventilar, eu preciso saber corrigir coisas que não deem certo no procedimento que eu estou indicando, né? Com certeza. Então, a estratégia para otimizar a ventilação. Ainda mais nesse cenário, sabe, o que, de maneira bem simples, assim, o que eu acho que você tem que fazer como sua primeira tentativa, nem pensa. Já pede uma Guedel, mede da rima labial ao ângulo da mandíbula, passa voltado para o palato, vira 180. Nem tenta ventilar sem a Guedel. Já passa ela de uma vez. Muito melhor. Pegou a máscara facial, rapidamente encosta ela no rosto do seu paciente e vê se ela vem da base do nariz até a distância média entre queixo e lábio inferior sem cobrir o olho. Pronto, estou com uma máscara adequada. Porque às vezes não ventila, porque a máscara é desse tamanho, o paciente tem uma boca desse tamanho, ou ao contrário. Sim. Fez isso, empunhadura com as duas mãos. Você que escolhe se você quer fazer C e E ou quer fazer V e E, a pegada tenar, que sinceramente tem uma evidência ótima, que os livros de emergência adoram. Tá. É mais confortável. Porque cansa. Cansa pra caramba. Cansa ventilar, cansa. Né? Veda melhora a máscara, tanto faz o que você quer fazer, C e E ou VE. Mas faça com máscara adequada, Guedel adequada e duas mãos. Aqui não é cenário para você tentar fazer heroísmo e uma mão segura, outra mão ventila. Não, você está cheio de gente do seu lado. Já vem com as duas mãos e alguém aperta o ambu para você. Com certeza. E lembre do principal. Nenhum paciente ventila assim, ó. Não adianta. Pode tentar. Não ventila. Você tem que hiperestender o pescoço. Você precisa. Claro, às vezes eu não posso, é um trauma. Okay. Mas também estamos falando da minoria das coisas aqui. Sim, não se fixem sim. em exceções. Sim. Se fixem no que você vai Sim. fazer no dia a dia. Que é sequência rápida de intubação Sim. e ventilação com hiperextensão cervical. É Sim. isso. E aí uma coisa que eu acho importante colocar, geralmente não somos nós que fazemos. Geralmente é algum colega da enfermagem ou físio, mas fica aqui a crítica, né? Quando você lê que você tem que apertar metade, né, do ambu, para dar aqueles 400, 500 ml de volume corrente, aquilo ali, se você apertar o ambu com uma mão, você pode apertar ele completamente, porque aqui ainda tem, né, uma parte do ambu que não foi pressionada. Foi 50% mais ou menos. Exato, Perfeito. né? Para apertar tudo, teria que apertar assim, e com frequência eu vejo isso. A pessoa que está ventilando, ela pega o ambu com as duas mãos, também faz chá. Aquilo, meu amigo, faz um pico muito rápido, vaza o ar, não funciona, né? Não, assim, primeiro, se está precisando daquela pressão excessiva para ventilar, é porque há algum problema aqui, ó, na passagem do ar. É você que está com uma Guedel inadequada, hiperestendendo pouco, ou alguma razão de dificuldade do paciente, que é o menos comum. Então, no geral, não é para precisar daquela força. E aquela força gera uma pressão bizarra que supera a pressão de fechamento do esfíncter esofageal inferior. Então, aí, ó, é o estômago. Aí vomita, aí aspira, aí é o caos. E aí, caos, eu já vi paciente uma vez que eu tive que apertar a barriga do paciente durante a indução, para ele fazer, sair aquele monte de ar, porque ele tinha parado de ventilar, tamanho a distensão gástrica que ele tinha feito,
E porque a ventilação foi intempestiva. Esse é um erro comum, né? Porque às vezes a ventilação ela é indicada de resgate no momento que o paciente está saturando. Gente, você apertar forte e Não mais é rápido, não vai resolver. Não é né? o caminho. É uma tendência, né? Sim. Você está adrenalizado, você quer fazer com força para que dê certo, mas calma. Sim. E outra, nunca fecha aquela válvula de segurança do ambu. Aquela válvula de segurança, se a pressão passa de 35, 40 centímetros de água, aquela válvula abre e o ar sai lá por cima. Para quê? Para evitar um barotrauma e evitar mais distensão gástrica. Só que a pressão de fechamento do esfíncter é em torno de 20 e 25. Então, mesmo se você cair na janela do 30 a 35, não abriu a válvula ainda, mas está indo o ar para o estômago. Isso é bem importante. E uma outra coisa importante ainda do posicionamento é que, geralmente, a gente vai conversar, a gente tira a prótese para laringoscopar, mas é um erro comum também, né? Para resgatar com a máscara, é melhor o paciente estar com a prótese, né? Sempre. Isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Isso o Pedrão sabe que eu sou fixado Sim. em falar em todas as aulas. Mas pouca gente sabe isso, né? Assim, na prática, tem que tirar, cadê a dentadura do paciente? Tirou, né? Aí o paciente fica assim, Aí a máscara fica... Aí não tem máscara que vede, porque vai ficar vazando aqui, ó, naquela falta de coxim gorduroso, naquela falta de arcada dentária que você tirou do paciente, né? As pessoas têm um medo excessivo do paciente engolir, eu não consigo entender, engolir ou aspirar a prótese dentária. Quem que aspira uma prótese dentária? Né? Eu não estou falando de uma ponte de 3 dentes, estou falando de uma dentadura, entendeu? De uma arcada dentária que ela não desce para qualquer orifício, né? Então, enfim, mantenha a prótese dentária do seu paciente, acredite nisso. Depois que você entubar, você tira. Fechou. É a melhor coisa que você faz. E da máscara laríngea, eu acho que assim, a máscara laríngea a gente pode comentar um pouco, mas é até legal entender até, e quando eu descobri isso do ponto de vista histórico, me deixou até mais seguro de usar, porque realmente na nossa formação, muitas vezes a gente tem menos oportunidade de passar máscara, e é o que você comentou, eu já intubei 10 vezes e passei uma máscara, então eu vou forçar na intubação porque eu tenho mais mão. Exato. Pessoal, a máscara laríngea é um dispositivo que ele foi criado, na verdade, né, originalmente para não médicos utilizarem no contexto extra-hospitalar às cegas. Então a gente está falando de uma coisa, né, de um advento tecnológico aí, que ele foi feito assim para quase, não um leigo, né, mas para o profissional da saúde, até sem treinamento específico de via aérea, de laringoscopia, passar. Então, assim, ele é muito fácil, na grande maioria das vezes, né? Exatamente. Para ter uma noção da praticidade e do desempenho da máscara, se você vai para a literatura anestésica de anestesia geral fora do país, mais de 50% dessas gerais são feitas com máscara laríngea. Entendi. É como se tivesse que achar um motivo para entubar o doente. Entendi. Do tamanha a eficiência e facilidade da máscara. Entendi. Menos invasiva, eu posso não bloquear no contexto da anestesia. Poderia fazer uma anestesia sem bloqueio, mas aqui não. O ponto da máscara, né, de entendimento, que eu acho que deve ser colocado, é o seguinte. Quanto mais avançada for a sua geração, então segunda geração, mais fácil é passar a máscara. Sinceramente, menos habilidade precisa. Uma máscara pré-moldada, de tamanho adequado, cara, é lubrificar o dorso da máscara, abrir a boca do paciente e empurrar ela palato adentro. Quando você conseguir. Só com o cuidado de você não fazer um vetor de força para baixo, mas tentando fazer aquela curvatura, né, da via aérea, anatômica. Só isso, cara, juro. Abre a boca e tenta fazer isso aqui com a máscara. E uma boa dica, assim, que esse aqui é realmente um bizu legal. Tá com dificuldade de passar a máscara, ou já quiser fazer isso na primeira alternativa também, como a gente falou, né? Coloca a Guedel primeiro para nem tentar ter a dificuldade de ventilar. Aqui pode ser assim também. Pôs a máscara para dentro da boca, pede para alguém fazer um jaw thrust para você, e aí você empurra a máscara para dentro, fica muito mais fácil de deslizar. E aí, cara, não tem indicador, não tem que fazer o guia, porque isso é para a primeira geração. Né? Tudo bem, pode ser só o que você tem. Né? Você precisa fazer realmente o indicador como um guia. Sim. Mas as máscaras boas, sem brincadeira, o refinamento técnico para passar, ele é muito pequeno. Não exige uma grande curva de aprendizado. Não é para laringoscopar, não é para fazer heroísmo, é para pegar, lubrificar e passar. Ponto final. Pronto. Acho que a gente trouxe então aí os principais elementos, né? Deixamos a intubação orotraqueal, sequência rápida, em parênteses, que vai ser a nossa próxima discussão. Mas, vocês conseguiram entender, então, tenham em mente, né? Eu acho que a ideia do Vortex ela é bem visual. Lembrem, então, que o nosso principal objetivo na homenagem da via aérea é evitar a hipoxemia ameaçadora à vida, e que esse é um evento muito grave e que, na grande maioria das vezes, ele é previsível e prevenível, né? Isso. Acho que essa é a grande ideia. Prevenível é melhor. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Depois dê uma olhada nas questões, a gente traz alguns casos clínicos e... para fechar, eu vou trazer um caso para a gente discutir aqui como que a gente faria o manejo da via aérea dessa paciente. Então vamos lá.
Bom, pessoal, então para fechar, vou trazer aqui um caso clínico. Prestem bastante atenção nesse caso, porque a gente vai reabordar visões diferentes dele. Então, nesse momento, a gente vai falar exclusivamente sobre o manejo da via aérea. Depois, no próximo capítulo, a gente vai rediscutir sobre a ótica aí de estratégias para a melhor laringoscopia possível. E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre escolha de droga. Então, Perfeito. vamos lá. Vai aparecer para vocês, eu vou passar o caso resumido, mas depois façam uma pausa, dá uma olhada no texto que está aparecendo, para vocês verem todos os detalhes do caso. Então, é uma paciente BHC, uma paciente de 45 anos, sexo feminino. Essa paciente já tem lúpus, já teve nefropatia, lesão cutânea pelo lúpus também, hipertensão diabética, DRC não dialítica, tá? Mas já no estádio 3A, tem ansiedade, também já teve aí um trauma no membro inferior direito, que é a nossa paciente, quando a gente conversou de TEP, de Covid, é a mesma paciente. Bom, essa paciente toma cloroquina, PRED, antihipertensivo, rosuvastatina, e ela vem pra gente, né? Ela teve uma internação prolongada por Covid, teve alta, tá? E 15 dias depois da alta, ela volta com um quadro de tosse, febre e dispneia importante, tá? Já logo na entrada, foi feito um diagnóstico de uma pneumonia bacteriana e pós-viral, né? Então, tinha consolidação no exame de imagem e tudo. E a paciente, já na sala de emergência, começou a evoluir em franco-insuficiência respiratória. Então, os sinais vitais dela, aí, na nossa avaliação, ela estava com frequência cardíaca 134, né? Uma sepse foco pulmonar bem taquicárdica, uma PA 9,7 bem limítrofe, né? Uma paciente já hipertensa e com uma PA já bem no limite inferior, saturando 88 a 90, já na VNI, BIPAP com FiO2 de 100%, que é uma das estratégias que a gente faz para tentar otimizar, às vezes, né? Antes da intubação, a gente já estava com no máximo de FiO2, né? Então, a paciente aí realmente com uma franco-insuficiência respiratória, uma frequência respiratória de 42, ou seja, extremamente taquipneica, né? Provavelmente aí em franco colapso, um Glasgow de 14, até já ficando um pouco sonolenta, que é um outro sinal bastante preocupante, né? Quando a gente pega um paciente da emergência, tempo de enchimento de 4 segundos, e aí um peso de 120 com uma altura de 1,56, que dava um IMC de 49, então uma paciente aí com obesidade mórbida, né? E foi indicado, né, intubação na emergência, e a gente falou, pô, peraí, vamos ligar lá pro Gui, que tá no centro cirúrgico, para ajudar a gente nesse caso, porque é um caso que acho que ninguém tá confortável para intubar e induzir. Viu? Não se Então, iluda. ninguém tá... Nem o Gui tá confortável, Exato. mas enfim, como que a gente olharia esse caso aí sobre a ótica do manejo de via que a gente acabou de discutir? Perfeito. Então, seguindo o racional que a gente discutiu na aula, eu vou chegar e vou perguntar, preciso agir imediatamente? Aqui, vocês vão se deparar com essa dúvida muito frequentemente na prática, tá? Imediatamente não, né? Agir para ontem, aqui não. O paciente não está, né, parado, o paciente não está super rebaixado, vomitando, não. Aqui a intubação é por 2 indicações, insuficiência respiratória aguda e colapso hemodinâmico. É isso que está prestes a acontecer, já está acontecendo, certo? Taquicárdica, hipotensão, saturando mal mesmo na VNI. Essas são as indicações. Eu tenho 10 minutos aqui? Eu tenho 15 minutos? Provavelmente eu tenho. 10, 15 minutos Meia hora talvez não. Meia hora talvez eu não tenha, exatamente. Beleza. Então eu vou chegar, né? Então, preciso agir agora? Não, agora não. Eu preciso agir muito em breve. Isso aqui é uma urgência, quase emergência. Legal. Tá. Vi os critérios de Vera difícil, chamei alguém mais experiente. Beleza. Nesse caso aqui, estou num grande hospital, tem centro cirúrgico, chamei alguém da anestesia. Ótimo. Eu vou chegar e vou fazer o quê? Vou olhar, você vai me passar o caso, eu vou falar realmente. Preditores de Vera difícil anatômico, obesidade mórbida, e fisiológico, hipoxemia grave, mesmo otimizado tudo que você tinha. Vou pensar de cara, vou falar, vou tentar entubar acordado. E logo já vou olhar para dentro de mim e vou falar, infelizmente não há mais tempo. Até porque, para o preparo da intubação acordado, eu tenho que tirá-la da VNI e começar a fazer anestesia tópica na via aérea. Vai dar, né? E aí vão 20 e 30 minutos. Esqueça, essa paciente não é mais candidata a isso. Perfeito. Então, aqui, o que todo mundo vai fazer? Intubação em sequência rápida. Podemos discutir um pouquinho de sequência atrasada? Até poderia, que é a paciente da pré-oxigenação difícil. Essa paciente tem sim uma pré-oxigenação difícil, ela satura mal mesmo na VNI. O que é isso só em suma? Seria eu fazer uma pequena dose ali de ketamina, antes da minha indução em sequência rápida, para ela dissociar, acoplar bem na VNI, e aí depois eu parto para a sequência rápida, porque é só isso, tá? Não tem nada mais do que isso. Agora, sinceramente, eu já fui exposto a esse caso, fiz muito mais sequência rápida do que sequência atrasada na vida, e eu simplesmente peguei, coloquei um catéter embaixo ali da VNI, para quando a gente induzisse, eu fazer um pouquinho de oxigenação apneica e induzir ela em sequência rápida. E foi tudo bem. Até porque, até para puxar um conceito, né?
A sequência atrasada, ela parte do princípio de que tem uma pré-oxigenação difícil, mas isso é causado por pouca colaboração da paciente. Então, quer dizer, eu não consigo acoplar a paciente na máscara porque ela está nervosa, ela já está carbonarcosada, não sabe, mas aqui não, aqui ela está Glasgow 14, está começando a ficar, mas ela está ali bonitinha na minha VNI. Então, eu também não sei o quanto ajudaria, sinceramente, Perfeito. né? Mas é uma estratégia interessante porque, na verdade, em muitos casos, isso vai ser muito útil. Isso vai ser muito útil. O paciente está ansioso. Às vezes, você pega um paciente, por exemplo, eu vejo muitos pacientes jovens, em crise asmática. Porque o vozinho, quando ele está em colapso, ele geralmente vai ficar mais para rebaixado. Às vezes, paciente jovem, que tem só uma disfunção pulmonar, o cara tá lá, eu vou morrer, e tá agitado, e tá brigando. Você não às vezes consegue fazer mais nada. Exatamente. Então, essa ideia aqui, acho que encaixaria bem. E aí, você querer induzir sem otimizar a pré-oxigenação também é o começo do erro. Exatamente. Né? É o começo do problema. Mas então, beleza. Então, eu já escolhi. Intubação em sequência rápida. Perfeito. Vou fazer meus planos A, B, C, D. Tá. É isso que eu vou fazer. Plano A, se tiver aqui na UTI, eu nem penso meia vez. Já me traz o videolaringo, tá. Já me traz um tubo com guia rígido para eu usar junto com o meu videolaringo. Pronto. E essa vai ser a minha primeira e melhor tentativa. Posiciona a paciente, a gente vai discutir isso com mais profundidade depois. Legal. O plano B é não conseguir com videolaringo e... Repare que vídeo e bugie é uma combinação sempre problemática. São dois positivos excelentes que juntos são extremamente problemáticos. Um foi muito bem feito ali para conversar com o outro. Tá. Né? Mas tudo bem. Tá né? bom. A gente faz esse comentário também um pouco mais para frente. A estratégia B vai ser, não deu certo, me dá Guedel, vamos ventilar. E me ajuda aqui, sempre a 4 mãos, hiperitensão da cabeça. Ah, tá bom, resgatei a ventilação. Ou não resgatei, me dá então a máscara laríngea, agora eu vou passar aqui. Ah, não resgatei a ventilação. O mais comum nesse momento, pessoal, vai ser o quê? Passei a laringe e resgatei a ventilação. Geralmente é aí que vai parar, né? É ali que a gente geralmente para. Sim. Né? Na verdade, o mais comum aqui, sendo bem sincero, seria eu pegar o vídeo e conseguir entubar. Sim. Porque vídeo laringe é um dispositivo incrível, né? Que revolucionou o cuidado da via aérea. Sim. Mas tudo bem, não conseguindo, eu passo a máscara, resgato. E aí, meu amigo, aí a gente não volta para trás. Aí eu só tenho 2 saídas. Ou eu chamo alguém com fibroscópio, para a gente fazer uma intubação com fibroscopia, uma vez que agora o paciente está resgatado, está saturando bem com a máscara, bem não vai saturar, né? Sim, mas não vai morrer. Sim. Ou eu chamo alguém para fazer uma tráqueo. Acabou, porque agora eu resgatei. Se eu tivesse falhado no resgate, não tem conversa, vou ter que abrir uma crico. Tenha certeza que essa crico aqui vai ser extremamente difícil, porque ela deve ter um pescoço deste tamanho, mas não tem como fugir disso. Perfeito. Esse é o resumo do manejo. Eu acho que essa é a ideia. A gente já bateu o olho, via aérea é difícil, né? Nós somos forçados a agir, né? A gente, claro, dependendo do tempo, então, mais ou menos 10 minutos. Poxa, vou tentar chamar o centro cirúrgico, vou tentar ter um cirurgião pronto para fazer uma crico se precisar. Então, a gente vai, baseado sempre, a gente sempre vai pesar, né, os recursos que a gente tem no local. Isso pode ser extremamente variável, dependendo de onde você está trabalhando, né? Em alguns lugares já é rotina, assim, entubar todo mundo com videolaringo. Outros lugares, nem nas vias aéreas mais difíceis a gente vai ter. Então, isso ainda é uma coisa muito variável no contexto aí de, principalmente, SUS no Brasil. Perfeito. Né? Não tendo vídeo laringo, como plano A, eu poderia ir com laringoscopia direta e bugie. Excelente. Perfeito. Esse seria um outro plano A. Perfeito. Maravilhoso. Ah, Gui, mas o bugie não é só para Cormac 2B, 3A? Amigo, não espere estar diante da dificuldade para você achar uma solução. Sim. Né? Eu cansei de passar bugie nesses pacientes aqui Covid, Sim. que desaturavam brutalmente em Cormac 1. Sim. Cansei, porque eu já ia direto com o bugie. Cormac 1, tô com o bugie. Passo o bugie, passo tudo, não tem problema nenhum. E, gente, esse é o paciente assim do Covid que a gente trouxe, porque era um perfil de paciente muito clássico do Covid. Paciente jovem, obeso, com Covid grave, que chegava em franca insuficiência respiratória, hipoxemia gravíssima, relação PF péssima, em SARA. E era um paciente que, assim, essa paciente, mesmo que dê tudo certo, ela vai te saturar muito. É uma paciente que vai te saturar muito. Mesmo se você conseguir passar em 10 segundos lá. Eu vou passar o tubo que ela saturando 65, 70. Não tenha dúvida, ela vai te saturar em 1 segundo. Difícil, né? Difícil. Esse caso é muito difícil. Muito difícil. Então, pessoal, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. E vejam, né, em nenhum momento, né, fizer isso de novo. Ah, vou fazer 6 tentativas. Não, você vê, a gente falhou na primeira, né? A gente já vai resgatar essa paciente, ela já vai direto para o algoritmo de via aérea falha, né? Que quando a gente falha na primeira tentativa numa via aérea difícil, a gente já cai no algoritmo de via aérea falha. Então, tenham bastante isso em mente. A gente trouxe aqui um caso, que é o caso que a gente tem mais medo mesmo, né? Um caso que a gente tem que estar preparado para agir e com todos esses planos aí, com certeza ia dar certo. Exatamente. Pessoal, show! Fechamos aqui essa primeira parte da discussão. Deem uma olhada nas questões, nos testes. A gente traz aí um pouco dessa parte teórica. É importante vocês também terem isso, dar uma praticada nisso. E
Vamos daqui a pouco para a próxima discussão sobre intubação, que acho que é o que todo mundo está querendo ver aí. Bora Gui, lá. valeu, muito obrigado, foi Eu um que prazer. agradeço, Muito mano. massa, valeu.